Êxodo, capítulo de número 10. Vamos ver a praga dos gafanhotos e a escuridão, Então esse capítulo começa com o anúncio da praga dos gafanhotos sobre o Egito. O que sobrou da chuva de granizo, os gafanhotos destruirão em poucos minutos. O propósito do Senhor em tornar esta uma história perpétua em Israel estava se consolidando. Versículo número 1. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E aí então o Senhor diz mais então ainda, versículo 2. E para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então o Senhor, ele ordena a Moisés que vá até o Faraó, peça para ele deixar o povo ir. Do contrário, virá uma praga de gafanhotos. E diz que os gafanhotos comerão o restante que escapou. Versículo número 5. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou e o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Então os egípcios, os oficiais, melhor dizendo, do Faraó, pediram que deixasse o povo ir. Versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilado este homem? Deixa ir os homens, para que sirva ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? E Faraó diz a Moisés e Arão que eles podem ir, mas não todos. As crianças deveriam ficar. O que Moisés diz, versículo 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Aí Faraó então, ele diz, versículo número 11, não há de ser assim, ide somente vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então Deus dá ordem a Moisés que estendam as mãos sobre o Egito. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Então os gafanhotos devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva. Então Faraó manda chamar a Moisés e pede que Moisés ore ao Senhor. Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. Versículo 19. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Contudo, mais uma vez mentiu ao Senhor, e tendo cessado a praga, ele continuou a se recusar e a deixar os israelitas partirem. A nona praga trouxe uma grande escuridão sobre o Egito. Versículos 21 e 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Eles não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Versículo 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó, mais uma vez, manda chamar a Moisés
e disse para eles irem, mas que fiquem os rebanhos. E Moisés diz que o rebanho tem que ir com eles. Então o coração de Faraó se endureceu novamente e não deixou que eles partissem. Versículo 28. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E para nós terminarmos a leitura do capítulo do dia de hoje, o versículo 29. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. E com a leitura desse versículo, nós terminamos o capítulo de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.